Pessoal, primeiro, está todo mundo ouvindo aí? Porque daqui de cima é diferente, né? Eu estava ali no fundo, tinha hora que eu não ouvia muito bem, mas aqui parece que está muito alto para mim. Tá legal? Tranquilo? Então tá bom. Pô, já foi. Pessoal, primeiramente, boa tarde. A gente está encaminhando agora para a reta final do nosso encontro. E que encontro? Para mim, como o Jô disse, é um baita de um prazer, para não falar um puta de um prazer. Porque realmente eu vi isso daqui acontecer quando o Jô trouxe para cá o conceito, e a gente até brincou, a gente tem histórias, né, que fizeram até validar o conceito de empreendedorismo sênior aqui no Brasil, e ver isso tudo acontecendo. Primeiro eu quero parabenizar o Jô pela idealização, pelo conceito que você trouxe para o Brasil, e isso daqui você tem uma grande participação, a principal participação. Parabéns para o Jô, uma salva de palmas para ele. Aconteceu, Jô. E depois eu quero só dedicar rapidinho um tempo para parabenizar cada um de vocês que está aqui hoje, porque a gente está numa terça-feira, meio de semana, e vocês estão dedicando um dia inteiro para estar aqui. E, querendo ou não, vocês estão quebrando um tabu. Porque quantas vezes a gente já ouviu que qualquer pessoa acima dos 50, 60, 70 não tem mais nada para aprender. Quem concorda com isso? Não dá para acreditar, né? Mas tem muita gente que fala que depois dos 50 você não precisa aprender mais nada, que você só tem a ensinar. E, independentemente da idade, eu acho que a gente sempre tem muito a aprender, e eu espero de coração que muito do que vocês conseguiram acompanhar, quem veio desde a parte da manhã, quem veio só na parte da tarde, aplique no dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional também, e eu espero que, a partir da minha também, e a dos nossos próximos amigos que vão subir aqui nesse palco, vocês consigam também absorver e aprender alguma coisa. Então, parabéns para vocês por estarem aqui, por dedicar, por aprender. Então, também uma salva de palmas para vocês, pô. Todos nós merecemos. Tá? Todo mundo deixou alguma atividade para estar aqui hoje, né? Com certeza. Bom, não sei se vocês perceberam, a dona Cida matou a charada. Eu não sou empreendedor sênior. Dá para perceber? Não? No começo, o Jô já revelou a minha idade lá. Então, por que cargas d'água eu estou aqui, né? Eu não sou empreendedor sênior e por que eu estou de penetra aqui hoje, né? Como infiltrado. Olha que foto bonita. Na verdade, então, eu quero passar um pouco. É óbvio que minha formação acadêmica também me proporcionou chegar até esse palco aqui, mas, acima de tudo, foi aprendendo ali no campo de batalha que eu consegui entender realmente sobre o que eu quero passar para vocês aqui hoje. Quem de vocês hoje está prestes a abrir o próprio negócio? Dois. Gente ali no fundo também. E quem já tem o próprio negócio? Ah, porra, tem bastante gente aqui. Legal. O assunto que eu quero falar com vocês, volta ali hoje, volta um pouquinho. Vamos lá na primeira, na capa. Como posicionar meu negócio? Então, especialmente para quem já está prestes a abrir e para quem já tem o próprio negócio, eu queria perguntar, quem quer conversar comigo aqui rapidinho? Quem tem? Então eu vou escolher, você. Assim, por livre e espontânea pressão. Você já tem seu negócio? Formalmente? Mas então conta um pouquinho para a gente o que é seu negócio e fala do jeito que você entender qual o posicionamento do seu negócio. Primeiro seu nome também, qual o seu negócio? Boa tarde, novamente, Vânia Furlan. O meu negócio... Então, a gente, em algum lugar, né, de alguma forma, as famílias vão se encontrando, enfim, tem uma aluna ali, a Iná Furlan, a gente brinca de parente, mas não, oficialmente não. Eu me lembro da primeira atividade que eu fiz com o Dr. Jô, e ele fez essa pergunta: quem quer ser empreendedor? E aí eu levantei a mão e falei assim: empreender não sei, eu quero ter um negócio. Foi essa a minha resposta para ele aquele dia. Porque acho que assim é um tabu que quando a gente usa a palavra empreendedorismo, automaticamente aquele S de ismo, ele traz um cifrão. E talvez pela facilidade de ter trabalhado 34 anos aqui dentro da universidade, imagina, talvez por ter trabalhado 34 anos aqui dentro da universidade, a gente tem que assumir que o orçamento ele já está estabilizado. E quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente que sempre pensa numa questão financeira. Vem esse termo. Não era o meu caso. O meu caso era pensando no empreendedorismo que pudesse trazer qualidade de vida, principalmente para mim.
né? E associando a família, que meu marido está aqui, ele é super tímido, mas tudo que acontece, como eu disse, na atividade de bordado, tem a parceria dele e indiretamente da família. Atividade de bordado aqui. Então, pela atividade de bordado, eu fui vendo que aquilo poderia ser uma coisa que traria benefícios e qualidade de vida para mim, independente do retorno financeiro. E aí, então, o Dr. Jô, ele falou assim, então, seria um empreendedorismo social. Então, é isso que, às vezes, as pessoas não pensam, que o empreendedorismo não é só o retorno financeiro. Porque, como a pessoa falou ali, em termos, citou a marca do cartão de crédito, eu costumo dizer assim, existem coisas que elas têm custo, mas não tem preço que pague o retorno que ela nos traz. Então, o meu negócio seria vinculado àquilo que eu sei fazer, aquilo pela qual eu me apaixonei em fazer depois que eu aprendi a bordar, e levar essa mensagem para as pessoas. É claro que a gente participa das atividades pensando em não gastar aquela reserva e aquela estabilidade que o trabalho aqui dentro proporcionou, não gastar isso, comprometer esse orçamento nesse retorno de alegria e satisfação pessoal. Seria aliar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer em fazer, que são as atividades da vivência de bordado, e, se possível, trazer algum retorno rendimento. Exatamente. Primeiro, palma para elas. Obrigado por ter participado. Tudo isso que perdão, seu nome? Vânia. Tudo isso que a Vânia Furlan nos falou, eu entendo que é uma das fases que a gente tem para melhor posicionar o nosso negócio, independentemente do segmento, independentemente do tamanho do nosso negócio, que é conhecer primeiro os seus recursos próprios, conhecer a si mesmo. A partir daí, muito do que o Paulo, para quem não sabe também, o Paulo, que acabou de sair daqui do palco, é meu sócio. Eu tenho o prazer diário de estar com ele e aprender muito, é um dos papas do franchising brasileiro. E uma das coisas que ele fala aqui é realmente você tem que conhecer, se identificar com o negócio, e a partir daí você começa a trilhar alguns caminhos. Pode ir. E aí, por que eu estou aqui, finalmente, né? Por que eu estou aqui nesse palco hoje? Porque eu quero falar de posicionamento. Posicionamento nada mais é do que você sair do bolo da concorrência e se destacar de alguma maneira. No fundo, toda marca está posicionada, mas pode ser que ela esteja posicionada de forma generalista. E qual que é a sacada aqui? A gente tem que se posicionar, criar algo para que a gente desconecte daquele bolo, daquela concorrência, para que a gente comece a sair por fora e começar a se tornar referência. Então eu quero falar, como hoje, por que eu entendi isso? Hoje eu estou com 34 anos e eu tenho hoje 3 empresas. A Global Franchise Marketing, que é onde eu sou sócio do Paulo. O Grupo Trivia, que foi minha primeira filhinha, que eu fundei em 2010. O Portal Top Franquias, e aqui eu sou um consultor independente na GLG Group, que é um grupo estrangeiro. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque eu também aprendi no campo de batalha, porque além dessas daqui eu quebrei outras 4 empresas. E hoje eu vejo, sofri, mas eu não vejo com demérito. Isso tudo me fez aprender. E onde que eu tive ali o lance do, comecei a melhorar? Exatamente quando eu entendi que eu deveria me posicionar de alguma forma. Se eu queria chegar no meu objetivo, se eu entendi, eu me via daqui a algum tempo, como eu queria me ver? Eu queria estar trabalhando no segmento tal. Meu segmento hoje, que está correndo na veia, é do franchising. Só que, ao mesmo tempo, é da comunicação e do marketing, minha formação acadêmica, na qual já trabalhei em diversas agências, jornais, rádios e tudo mais. Então, eu aliei as duas coisas e falei, é assim que eu vou me posicionar. Tanto que vocês veem aqui, a Global Franchise Marketing é uma agência que atende só redes de franquias. O Grupo Trivia nasceu atendendo também só redes de franquias. O Portal Top Franquias nasceu e hoje é um dos principais portais de informação de franquias. E na GLG Group eu sou consultor de franquias. Então, eu falo e respiro franquias diariamente, inclusive com a minha esposa, com meus pais, com a minha irmã, com os meus amigos, às vezes até enche o saco. Mas é assim que eu me posicionei. É óbvio que a gente nunca vai fazer negócio com um amigo, é muito difícil a gente fazer. Mas pelo menos eles vão saber que o Diego é especialista no ramo de comunicação e marketing para franquias. E quando eu entendi isso, as coisas melhoraram para mim. Então, hoje eu me posiciono para o mercado como empreendedor, óbvio, eu tenho meus negócios, e como especialista em comunicação e marketing para redes de franquias e varejo.
Já, inclusive, estive dentro de uma franqueadora como diretor de marketing. Ali eu entendi também as dores de crescimento do franqueador e do franqueado. Tudo isso que o Paulo falou aqui, o Paulo, obviamente, tem muito mais experiência, mas eu também vivi isso diariamente, e isso me proporcionou a experiência para que eu passe para as dezenas de redes de franquias que a gente já atendeu e atende ainda hoje. Tá legal. Essa pergunta eu fiz aqui para a Vânia. Qual que é o seu posicionamento? Vamos pegar aqui, eu falo ali, ó, muitos empreendedores sabem o seu diferencial, mas não conseguem mostrar isso para o mercado. Não conseguem se posicionar, mostrar quem realmente é. Às vezes investem muito em maquinário, em equipe, em conceito, em estrutura física, mas aí no fundo a coisa não anda. A coisa não vai exatamente pela falta de posicionamento, de você se destacar. Eu vou dar um exemplo aqui, até pelo momento. Quem conhece aqui a Prevent Senior? Muita gente. A Prevent Senior hoje, ela é um plano, né, um convênio de saúde para o público sênior. Quantos outros convênios a gente conhece no Brasil? Uma porrada. Tem convênio popular, tem convênio premium, tem convênio, eu vi agora até tem para crianças, né, pediátrico, tem convênio a dar com pau. Mas onde que eles se destacaram no mercado? Eles entenderam que eles entraram ali no mercado como convênio, mas se destacou e foi para o mercado sênior. Inclusive, essa semana tinha uma reportagem deles que eles vão montar a Disney do público sênior, ali na Moca, em São Paulo. Quem não viu isso, saiu essa semana na Exame. Outro exemplo, sei lá, a WhatsApp. A WhatsApp a gente vê escola de inglês aí, a dar com pau, é franquia também. Escola de inglês. Quantas escolas de inglês a gente vê no nosso dia a dia, passando de carro, passando de bicicleta, passeando a pé? Tem um monte de escola de inglês. Tem a FISC, tem a CNA, a CCAA. E por que o WhatsApp se desconectou dessa galera? Porque eles entenderam que o público deles já não era... como é que eu vou destacar? Eles atendem hoje o público adulto. Pura e simplesmente. Por eles perderam o mercado no público adulto? Não. Eles ganharam praticamente todo no público infantil, perdão, eles ganharam todo o mercado do público adulto. Quando você se posiciona, você gera percepção no seu cliente, e todo negócio tem que lembrar que é cliente, e que precisa de cliente, porque independentemente se seu negócio ele tem o propósito social, como o da Vânia, você precisa de cliente. Se você tem a intenção de fazer o bem, se você é um empreendedor social, você ainda assim precisa de cliente, você precisa se posicionar e atrair esse pessoal. Então, quando você se coloca como diferente daquele mercado no geral, quando você se desconectou daquele bolo, você tende a ser o número 1 do seu mercado. Hoje, vou trazer para a minha realidade. Quando eu o que eu falo é assim, basicamente, acho que no próximo fala, Gi. Aqui eu uso... Porque o posicionamento é tão importante. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Muita gente fala assim, qual o seu nicho? Hoje em dia, o interessante é qual o seu subnicho. Eu vou explicar também com o meu negócio, por exemplo. Hoje eu tenho uma agência de comunicação e marketing para franquias. Quando eu montei minha agência de comunicação, eu comecei a atender todo um mercado, tudo que aparecia. Era basicamente a assessoria de imprensa que a gente prestava. E aí chegava um artista, eu atendia, chegava um músico, eu atendia, chegava uma franquia, eu atendia, chegava um palestrante, eu atendia, enfim. Eu era especialista em alguma coisa? De jeito nenhum. Então eu atendia, mas... Só que aí começou a chegar um monte de franquia na minha porta. Uma vai indicando para a outra, porque você fez um bom trabalho e tal. Até o dia que o cara falou assim, cara, você é especialista em franquia? Eu falei, eu sou. Por que você atende galeria de arte? Por que você atende música? Bom, tem razão. Então, a partir desse momento, eu entendi que a parte do subnichar o quão importante era. Então, eu era uma agência de comunicação, aí eu comecei a fazer o que eu digo que é o mais importante na parte de posicionamento, mas o mais difícil. Escolher algo tende a ser difícil, mas desescolher algo é imensamente mais difícil. Porque o desescolher é algo que você já tem com você, mas você precisa se livrar daquilo. E isso, meu irmão, aquilo é difícil. Quando você passa a saber desescolher, a arte do desescolher, as coisas tendem a ficar mais fácil. Então eu acabei, digamos assim, desescolhendo dezenas de clientes para falar, a partir de agora eu vou trabalhar só com o público de franquias. Quando eu fiz isso, eu poderia ter, então eu poderia ser uma agência que atende jogador de futebol, artista, mercado pet, não. Eu falei assim, não, vou trabalhar com negócios. Legal. Negócios, vou trabalhar com franchising. Legal, só que o que eu fiz? Eu subnichei mais um pouquinho
que é para trabalhar com novas franquias. Óbvio, já atendi rede dia de supermercados, tem mais de 1.300 lojas, rede de farmácias e tudo mais. Só que hoje, inclusive, foi isso que vislumbrou minha parceria com o Paulo. O que acontece hoje? O cara chega lá para o Paulo e fala, amigão, eu tenho um conceito, eu tenho um negócio aqui, e eu quero montar uma franquia, quero criar uma rede de franquia. O Paulo vai lá, formata, com toda a experiência dele, faz o estudo de franqueabilidade. Aonde cai o Diego? Legal, você montou sua marca. Opa, o Diego te ajuda a fazer acontecer. Então, é assim que eu me posicionei hoje. Eu fui descendo, mas hoje, se você procurar no mercado, um cara que hoje quer lançar uma franquia, o cara fala assim, eu preciso de uma agência de comunicação para franquias. A minha está exatamente posicionada como a agência de comunicação para novas franquias. É exatamente para esse cara. Eu acabo desescolhendo um mercado das grandes franqueadoras e acabo até dizendo não para algumas em determinados momentos. O cara vai falar, porra, Diego, você é louco. Não, meu foco é esse aqui. Eu quero que hoje todo mundo que esteja entrando no mercado de franquias entenda que a agência que vai fazer sua rede crescer é a minha. Então, ali eu comecei a me posicionar. E sempre que você olha, assim, quando você se posiciona como pessoa também e como seu negócio, as coisas têm que estar integradas mesmo. Hoje, meus negócios, o cara sabe que é o Diego. E o Diego está sempre ligado ao ramo de franquias. Bom, eu mencionei aqui no que a Vânia falou para a gente. O posicionamento a gente tem que... Tudo isso que eu estou falando, óbvio que nosso tempo é bastante curto aqui. Posicionamento, para vocês terem uma ideia, é um curso que eu ofereço de 36 horas. É algo que é, obviamente, impossível a gente falar aqui em meia hora. Eu vou tentar passar algumas coisas aqui, para vocês terem noção do quão importante é a questão do posicionamento para um mercado. Para o cara que está lançando um novo negócio e para o cara que já tem um novo negócio. No meio do meu negócio, eu reposicionei minha marca. Tem várias marcas que reposicionaram. Vou falar um exemplo aqui, Havaianas. Quem lembra da Havaianas há 30 anos, 25 anos? Não era um chinelo feio? O pessoal brinca que agora é chinelo de pedreiro, né? Aquele azulzinho do lado, né? Branquinho, que depois saía, ficava até o dedão para fora, porque comia tudo. Não tinha. A Havaianas ela se reposicionou tanto no meio do caminho, que hoje a Havaiana é um artigo de luxo no exterior. Para quem for no exterior, na verdade, 250 pau um par de Havaianas, bicho. Aquilo que há 25 anos era o cara que... Era os menininhos da rua que colocava na mão e saía correndo, assim, pá. Corria descalço com a Havaiana na mão. Hoje é um artigo de luxo. Se você for, quem tem uma Havaiana estilosa, é legal. Se você tem um Raider, o cara já fala, olha lá o cara usando o Raider. É verdade. Então a Havaiana usou o sistema de reposicionamento. O posicionamento também, ele funciona quando você fala assim, eu tenho que buscar. Eu estou aqui, o avião está em pleno cruzeiro. Como é que eu vou reposicionar para ganhar destaque? É mais difícil, porque você tem que enxergar, talvez até com consultoria de alguém que vê de fora, fala assim, cara, você tem um caminho para seguir. Mas para quem está montando o próprio negócio, é o melhor momento para você pensar exatamente no seu posicionamento. Primeiro você tem que conhecer seu cliente. Primeiro você tem que conhecer as suas capacidades próprias, que a gente está falando aqui com a Vânia. O que eu gosto, o que eu sou bom de fato, pelo que as pessoas me elogiam, o que eu conseguiria fazer muito legal. Você está numa situação privilegiada porque vocês já têm uma experiência muito grande. Eu me lasquei lá atrás. Resultado disso, eu falei, quebrei algumas empresinhas aí no meio do caminho. Mas, vamos lá, faz parte do jogo também. Vocês... Estou indo. Então, vocês têm que conhecer suas próprias capacidades, e aí você conhece sua concorrência. Se existe concorrência de fato, e o que essa concorrência está fazendo, que eu posso fazer melhor e diferente... Eu tenho que conhecer o mercado. O mercado é assim, tem gente hoje que está criando tendências, tem gente que está criando em vocês uma necessidade que nem você sabia que você tinha essa necessidade. Vamos falar assim, fintechs, alguém mencionou hoje no começo do papo aqui, fintech, banco digital. Quem hoje está com muito saco de ir no banco, ficar lá 3 horas no banco? Ninguém mais quer. O Nubank veio, foi o primeiro a tomar tapa na cara, mas todo mundo agora está seguindo a linha deles. Nubank, Original, Banco Inter, e agora até os Itaús da vida estão entrando nessa jogada também, querendo todo mundo ser digital. Então você começa a criar uma tendência. Eu vou dar um exemplo aqui, coisa rápida. Cadê a Chile? Já sumiu? Estou indo. Coisa rápida. Eu vou mencionar um caso de um ex-cliente nosso. Infelizmente, eu falo infelizmente mesmo porque eu tinha um prazer enorme de vê-los. Quem aqui já ouviu falar em padaria drive-thru? Já ouviu falar?
Alguém mais ouviu falar em padaria drive-thru? Super legal, né? Então vocês já ouviram. Olha que legal, meu trabalho. Se vocês ouviram é porque meu trabalho chegou até vocês. Isso é legal pra caramba. Padaria drive-thru. Ninguém nunca pensou qual a necessidade de padaria drive-thru. E nós criamos, o nosso trabalho foi criar a necessidade no público. Qual que é um dos bens mais preciosos que a gente tem? Eu comecei falando disso hoje. Tempo. Pô, padaria drive-thru. Você vai buscar seu filho, seu neto na escola 4:30 da tarde. Putz, olha que legal, você passa com o carro ali, seu pãozinho na janela, e você já economizou 15, 20 minutos do dia para fazer suas outras atividades. A gente começou a criar isso. Só que eu vou contar um segredinho que só vocês vão saber aqui hoje. O cara que criou isso, ele tinha uma empresa de criações. Ele tinha uma equipe lá que ficava pensando em negócios. Só que a gente criou algo que vocês já devem ter ouvido, que é o tal do storytelling. Que é isso que vai te ajudar a te posicionar. Qual a história que a gente criou e que caiu? Olha, eu vou revelar algo aqui. Se alguém estiver filmando, vai me ferrar. Não. A gente criou o seguinte, porque a gente precisa criar conexão com o nosso público. Porque quando eu vou nichar, subnichar, que eu quero atender você, eu quero atender a Helena, que a Helena tem 28 anos, tem um filho, ela trabalha o dia inteiro e tal. Você criou esse cliente, a gente precisava criar um cliente para esse cara. Então a gente fez o seguinte, da história que a gente criou. Era o Natal, véspera de Natal, a esposa do idealizador dessa padaria drive-thru, falou para ele, isso 8 horas da noite, na véspera de Natal, amor, precisa comprar pão. Cara, se minha esposa faz isso, o Natal ia ser feio, não ia ser legal. Porque 8 horas da noite, na véspera de Natal, se me faz ir para a padaria comprar pão, e o que ele fez? Foi até a padaria, cachorro no carro, filho no colo, e todo mundo estava lá na padaria também, porque as esposas tinham mandado a mesma coisa. O cachorro fez xixi no carro, porque ficou lá preso. O filho chorava e ele perdeu 1h30 para comprar pão. Pô, essa história todo mundo se imagina. Você falou, puta, você já pensou? Que saco. Aí ele falou, e aí eu tive o estalo de fazer a padaria drive-thru. E foi daí que a gente iniciou a jornada dessa marca no Brasil. Isso a gente está falando que é uma história de 7 anos atrás. Mas daí a gente consegue criar esse posicionamento. Então a ideia do que eu quero passar aqui, de novo, estou falando tudo muito rápido, porque é impossível a gente entrar mesmo nas propriedades do posicionamento. Então, pode ir para... perdão. Então, ó, tentei ser mais rápido, cortei até slides. Desculpa. Basicamente é isso. O que eu quero mostrar é que, assim, se você está com um negócio já voando, ou se você está prestes a lançar, ou tem pretensão de lançar um próprio negócio, tente esforçar um pouquinho mais, talvez até atrase o lançamento do seu negócio, mas pense naquele diferencial que você pode gerar para que você saia do bolo, para que você não brigue por preço. Porque se você está no meio de todo mundo, imagina aquela brincadeira aqui de rouba-bandeira, está todo mundo correndo para roubar a bandeira do outro, está todo mundo no mesmo círculo, todo mundo brigando por preço, e aí vai ser difícil. Agora, se você se destaca e nicha, subnicha, a tendência é que você se torne o número 1 daquele mercado, porque só você... Eu vou falar um exemplo aqui. Imaginemos que, sei lá, trabalhar no ramo pet. Pô, no ramo pet você pode trabalhar com galinha, com papagaio, com gato, com cachorro. Aí você escolhe que você vai trabalhar com cachorro. Aí eu posso trabalhar com a saúde do cachorro ou o embelezamento do cachorro. Não, mas eu posso trabalhar com agility. Não, eu posso trabalhar com agility ou eu posso trabalhar com... olha que legal, eu lembrei de desculpa, rapidinho. Um cliente nosso, ele trabalhava com um pet, com cachorros, e ele ensinava o cachorro a ser ator. Alguém já viu isso? Pô, quem tem cachorro aqui? Porra, é legal pra caramba o nosso cachorro. Nosso cachorro é tipo filho, né? É tipo o meu mais bonito do mundo, o meu mais inteligente, o meu faz tudo o que eu quero. E quem não gostaria que o cachorro fosse um ator da novela das 8 na Globo? Isso vai te gerar rendimento e o seu ego vai lá na PUC Campinas, lá em cima. E ele ensinava seu cachorro a ser. E ele tinha lá por trás uma agência, um casting de cachorro. Então olha como ele subnichou. Ele poderia ter parado ali, sei lá, um treinamento para cachorro. É isso. Você vê? Então ele fez isso em 2011. Ele está arrebentando. Então você percebe que dá para você pensar um pouquinho mais e se diferenciar um pouquinho mais naquele mercado que está todo mundo. Isso é o seu posicionamento. Gente, eu gostaria de falar muito mais aqui. A assunto dá com pau. Mas eu vou respeitar o tempo, acho que até estourei um pouquinho. Quero agradecer mais uma vez, parabenizar cada um de vocês que está aqui. João, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu espero que vocês levem um pouquinho disso para o resto das vidas.